Olá, eu sou o professor Bruno Rodrigues e é um grande prazer estar aqui com você. Quero te convidar a discutir, nessa aula de temas integradores, o assunto específico de exercício da cidadania. Você sabe o que significa ser cidadão, o que significa exercer cidadania? É um tema que tem tudo a ver com nossas vidas e nós precisamos estar bastante atentos. Primeiro, confere comigo os objetivos dessa aula. Compreender os conceitos de cidadão e de cidadania, refletir a partir de um ponto de vista histórico sobre a importância e ampliação desses conceitos, instigar a exercitar a cidadania na prática. Esses são os nossos objetivos. E aí, eu quero te convidar a você começar a refletir sobre isso. Você sabe o que é um cidadão? Vamos tentar entender esse conceito historicamente? Olha lá no slide. Onde surgiu isso? Da onde surgiu o conceito de cidadão? Surgiu lá em Atenas, uma polis grega. É uma cidade-estado grega. Significa o quê? Que lá desse contexto, a gente tem alguns princípios importantes nesse surgimento. Você vai ter a soberania para decidir os rumos da sociedade, isonomia, que significa igualdade de direitos, e isegoria, equivalência de vozes. Olha só, vamos tentar pensar isso daqui. O conceito de cidadania, a ideia de cidadão, ela vai surgir lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, uma cidade-estado grega lá chamada Atenas. E o que acontece, gente? Lá dentro desse contexto é onde nasce a democracia, é onde nasce a ideia de as pessoas, o povo ter poder para participar ativamente na política, para debater suas leis, suas questões. Então, a ideia de cidadão está justamente ligada com essa ideia de você exercer algum poder político. Conceituando o cidadão, aqui de um modo mais claro, cidadão vai ser um indivíduo que vai estar lá vinculado a um Estado, a uma nação, que vai ter direitos e deveres. A gente vai analisar isso com cuidado ao longo dessa aula, mas que já fique claro aqui essa ideia. E como nós vimos aqui, alguns princípios importantes lá na democracia grega, no início lá da democracia, que é a ideia de isonomia. O que significa isonomia? Isonomia significa igualdade de direitos. Esse é um princípio importante para cidadãos. O que acontece? Todos os cidadãos, eles devem ser considerados como iguais perante a lei. A lei não pode olhar para uma pessoa e dizer que uma pessoa é mais especial que outra. Falar, aquele ali tem mais dinheiro, aquele ali é mais bonito, aquele ali ele precisa ter uma determinada vantagem. A ideia do conceito de cidadania, a ideia está vinculada com essa questão da isonomia. Igualdade de direitos, igualdade de leis. A mesma lei que vale para mim é a mesma lei que vale para você. Uma pessoa, por exemplo, que tem mais estudo, tem um grau de instrução maior, ela não pode ter mais direitos, ser mais privilegiada do que uma pessoa que pouco estudou, por exemplo, ou nunca estudou. Então, a ideia que a gente tem é a seguinte: a ideia que nós precisamos ter claro é que esse conceito de isonomia é um conceito que é muito importante porque defende justamente essa igualdade, esse respeito à dignidade humana, esse respeito a cada pessoa. Então, isso aqui é um ponto muito importante, está dentro do conceito de cidadania. Isso já tinha lá na Grécia Antiga, com algumas ressalvas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, recapitulando, isonomia, igualdade de direitos. Todas as pessoas são iguais perante a lei, nenhum é mais privilegiado que o outro. Também temos a questão da isegoria, que é um conceito que significa equivalência de vozes. A minha voz não pode valer mais do que a voz de outra pessoa, segundo essa noção aqui do conceito de cidadania nascente. Eu não posso, por exemplo, não é porque, dentro do mesmo aspecto, por eu ter mais estudo, por eu ter alguma condição social diferente, eu não posso ter mais privilégios e a minha voz valer mais do que a voz de outra pessoa. Então, esse aqui é um ponto importante também a ser destacado. Então, olha só, na democracia grega, a gente tinha esses princípios. Observa comigo aqui no slide algumas ressalvas a esse conceito de cidadania grega. Os cidadãos não eram todas as pessoas gregas, não eram todos os atenienses. Eram apenas homens, maiores de 21 anos, livres, filhos de pai e mãe ateniense. Isso correspondia a cerca de 10% da população de Atenas apenas. Olha só, gente. Então, apesar da democracia ateniense, lá do conceito de cidadania, ter estabelecido ali na Grécia de um jeito interessante para os cidadãos, ele foi um conceito muito restrito, porque poucas pessoas eram consideradas cidadãs.
Você tinha lá em Atenas muitos estrangeiros, muitos filhos de estrangeiros, escravos você também tinha, que também não tinham nenhum tipo de direito. Então, você tinha um conceito de cidadania que era lá, tinha seus pontos positivos, mas que não era abrangente, não correspondia à totalidade da população. Então, isso aqui é um ponto importante da gente destacar. E observa comigo aqui no slide a diferença daqui de uma questão entre cidadão e súdito, que eu já explico essa relação. Mas olha aqui no slide. Observe a experiência grega. Após a experiência grega, o conceito de cidadão foi quase que completamente deixado de lado. Prevaleceu a noção de súdito ao invés de cidadão. Então, olha só, a gente teve essa experiência ateniense, essa experiência grega do conceito de cidadania, colocando ali a participação popular, a participação do povo, embora com todas as ressalvas que nós falamos, mas depois disso, ao longo da história, o que vai prevalecer predominantemente não vai ser mais a ideia de cidadão, vai ser a ideia de súdito, isso até o ponto histórico que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas a ideia de súdito é a ideia de você ser uma pessoa que serve a um rei, que serve a um governante, mas que os seus direitos não estão bem garantidos. Não é você que ativamente está ali participando da política. O cidadão, para ser considerado de fato uma pessoa cidadã, ela precisa ter seus direitos e precisa participar da política também. Deve ser uma pessoa que precisa ser ouvida. Então, esses aqui são os pontos importantes. E para isso, para a gente ter um avanço, a gente vai ter dois documentos importantes para estabelecer isso. Observe aqui no slide o primeiro documento, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Olha só, gente, esse primeiro documento aqui. Esse documento é um documento que foi escrito dentro do contexto da Revolução Francesa. É um documento importante ali de luta pela cidadania, de luta aqui pelas pessoas agora, tentando se afirmar agora com o direito a participar da política. A Revolução Francesa foi uma revolução lá que justamente ia contra uma monarquia absolutista. Você tinha lá antes um monarca, um rei absolutista que ele poderia fazer aquilo que ele quisesse. No caso, ele tinha poder para fazer tudo, para executar uma lei, para criar uma lei, para julgar uma lei. E isso gerava abusos e isso não preservava a liberdade das pessoas. Então veja aqui como que nasce esse documento a partir de uma luta da Revolução Francesa, nasce esse documento afirmando os direitos do homem e do cidadão, direitos que todas as pessoas deveriam ter pelo menos. E aqui é um ponto muito importante dessa parte histórica. E depois, indo para um contexto mais atual, observa aqui no slide um segundo documento, artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E aqui eu quero que você se atente a esse ponto. Olha só, a gente tem aqui, dentro desse contexto, dois documentos que eu apresentei para vocês, um mais antigo, lá na época da Revolução Francesa, um agora mais recente, ali da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos eles têm a mesma base. Esse mais recente é mais abrangente, mas ele está justamente enfatizando essa questão dos direitos das pessoas a serem livres. Elas precisam ser respeitadas, independente da sua opinião, do seu sexo, religião, qualquer coisa, ela precisa ser respeitada. Volta novamente naquele contexto que nós falamos. Não é porque uma pessoa ela tem uma opinião política que ela deve ser perseguida por sua opinião política. O direito a discordar, o direito a ter opiniões diferentes, o direito a crer em um determinado tipo de religião é um direito que precisa ser preservado. Então, daí a gente tem essa importância de entender essa luta pela cidadania, de entender o nosso papel enquanto cidadãos, entender que temos esses direitos, nenhuma pessoa, nenhum governo deve poder interferir na nossa liberdade, nosso direito à propriedade, o direito lá a nós comprarmos coisas, adquirirmos coisas e considerarmos aquilo como nosso. Então, são vários direitos estabelecidos
pelas constituições, né, porque esses documentos que nós citamos, eles serviram de base a várias constituições. Então, por exemplo, aqui esse documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muita coisa dela, muitos elementos dela estão presentes ali na nossa Constituição brasileira, Constituição lá de 1988. Então, são coisas que preservam e afirmam a nossa liberdade, os nossos direitos, só que também lembrando que nós, a partir disso, também temos deveres. A gente vai verificar isso com cuidado também, nós vamos ver isso juntos. Mas olha só, olha no slide lá como nós exercemos cidadania. Primeiro, compreendendo nossos direitos, reivindicando quando não são atendidos e compreendendo que as autoridades políticas devem estar a serviço do bem comum. Então, olha só, gente, a gente precisa compreender, conhecer os nossos direitos. Você sabe quais são os seus direitos? É interessante a gente ter essa noção, a gente simplesmente saber, conhecer. Se a gente conhece os nossos direitos, a gente pode reivindicar. Como é que a gente reivindica uma coisa que a gente não sabe o que é? Então, vou dar um exemplo claro. O exemplo é a questão dos direitos do consumidor. É uma coisa até mais específica aqui do Conselho, mas é um direito importante para você exemplificar e você entender bem. Imagina, existe uma série de direitos do consumidor. Direito à troca, quando você compra um produto, vários elementos. E o que acontece? Nós precisamos conhecer esses direitos para a gente exercer eles, para a gente exigir que esses direitos sejam respeitados. Porque senão, se a gente não conhece os nossos direitos, o que acontece? Outras pessoas, outras empresas, instituições podem abusar, podem transgredir os nossos direitos. E isso não pode acontecer. Então, compreender os nossos direitos, estar ciente daquilo que é direito nosso, é um ponto fundamental para nós sermos cidadãos. E o outro ponto que nós vimos é que as autoridades políticas devem estar a serviço do bem comum. Entender que nós não somos súditos do nosso prefeito, não somos súditos do nosso governador, não somos súditos do nosso presidente. Não, nós somos cidadãos e aquelas pessoas que elas estão ali exercendo o poder político, elas estão exercendo para nos representar. E elas não são pessoas que devem nos dominar, mas devem ser pessoas que devem agir em prol do nosso bem, agir em prol do bem comum. Então, esse aqui é um ponto também de muita importância. Compreender isso, compreender que se, por exemplo, uma autoridade política ela executa algum ato que nós consideramos esse ato como injusto, nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito, por exemplo, está lá o presidente, o prefeito, o governador, ele fala alguma coisa, tem uma opinião. Nós, como cidadãos, temos direito a questionar, temos direito a exigir respostas, temos vários direitos que nós precisamos, de fato, exercê-los, exercendo aqui a nossa cidadania de um jeito pleno, não apenas simplesmente acatando tudo aquilo que foi colocado a nós, porque nós somos pessoas, pelo menos precisamos ser seres conscientes, seres críticos, seres capazes aqui de questionar, não apenas de acatar tudo aquilo que é falado a nós. Observa no slide mais 2 outros pontos. Continuando a ideia de como exercemos cidadania, compreendendo que temos responsabilidade em manter o bom convívio social e que devemos eleger responsavelmente pessoas para nos representarem. Então, olha só, gente, compreender que temos responsabilidade para manter o bom convívio social. Isso é um dever que nós temos, na verdade. Aqui, o que acontece? Nós falamos que temos direitos e deveres. Agora, falando sobre nossos deveres, um dever fundamental é preservar o bom convívio entre as pessoas, preservar o direito do próximo, não fazer coisas contra o próximo, não fazer nada aquilo que possa prejudicar o direito de alguém. Eu não posso utilizar uma pessoa como um meio para eu conseguir algum objetivo simplesmente. Eu devo respeitar a dignidade dessa pessoa. Eu devo, então, preservar o bom convívio. E preservar o bom convívio também tem a ver com respeitar diferenças. Aquilo que a gente falou lá, quando a gente viu lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente viu lá uma série de coisas que precisam ser respeitadas. Por exemplo, raça, religião, sexo, várias coisas. Várias opiniões políticas, só que isso não é uma coisa que o governo apenas precisa respeitar de cada pessoa. É uma coisa que nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pessoas que entendem que entendem o nosso papel social, nós também precisamos respeitar essas coisas, respeitar essas diferenças, respeitar esses pontos, para que aí sim o bom convívio seja bem estabelecido.
Tenta imaginar, por exemplo, você tem uma opinião política, você tem uma opinião religiosa e alguém vai lá e uma pessoa é intolerante contra você. Alguém começa a te perseguir, alguém começa a te fazer mal, alguém começa a querer te censurar, querer te ameaçar de algum jeito. Tente imaginar isso. Nós temos o dever de preservar o bom convívio entre as pessoas. E isso pressupõe que nós respeitemos as diferenças, sejamos tolerantes, independente de quem a pessoa seja, entender que a outra pessoa tem tanto direito quanto eu. Por isso, eu não posso simplesmente me considerar como superior e não respeitar essa pessoa. E o outro ponto que nós vimos é compreender que devemos eleger responsavelmente pessoas para nos representarem. Nós precisamos ter muito cuidado. Não podemos eleger qualquer pessoa. Se a gente abre mão de votar, a gente está abrindo mão de um direito nosso de ser cidadão e de um direito nosso de exercer nosso poder político, que também tem a ver com o nosso dever também, porque temos dessa questão de nós elegermos pessoas responsavelmente, isso está vinculado tanto um direito, que é a possibilidade de você ir lá e escolher uma pessoa, eleger uma pessoa, o direito seu, livre de fazer isso, e também o seu dever de fazer isso com responsabilidade, que isso é um papel de um cidadão, um papel de uma pessoa que se preocupa com a sociedade como um todo, não pode eleger qualquer pessoa. A gente deve ter todo esse cuidado. Por isso, sempre, não sei, alguns de vocês talvez votem, alguns de vocês, a maioria talvez ainda não vote, mas desde já entender isso. Entender que política não é uma coisa chata que nós devemos simplesmente ignorar, mas que política é uma coisa que nós devemos ter atenção para que nós possamos exercer direito o nosso papel enquanto cidadão. Observe aqui comigo no slide o conceito de cidadão hoje, em um indivíduo que, por ser membro de Estado, tem seus direitos civis e políticos garantidos, tendo de respeitar os deveres que lhe são conferidos. O conceito de cidadania está frequentemente atrelado à nacionalidade, isto é, atrelado ao de um vínculo com o Estado garantidor dos direitos. Então, esse aqui é um ponto importante aqui da gente ressaltar também. Como que a gente entende o conceito de cidadania? A gente vai entender esse conceito, muitas vezes quase sempre vai estar ligado a um Estado, a uma nação. Você vai falar, eu sou cidadão brasileiro. Então, o que acontece? Nós somos cidadãos, nós somos pessoas que estão vinculadas à questão de uma nacionalidade, entendendo essa questão aqui de nós temos os direitos e deveres e uma responsabilidade com a nação pela qual nós fazemos parte. Então, observar isso também é uma questão muito importante. Nós entendemos nosso papel de fato, por exemplo, vinculando esse conceito de cidadania à nação. Por exemplo, no Brasil, o alistamento militar para homens é obrigatório. Todos os homens eles devem se alistar. Isso faz parte de um dever previsto, de um dever de cidadão previsto ali na nossa Constituição, que tem a ver com o nosso papel social de agir de acordo com a nossa nação, agir em prol da nossa nação. Então, esse aqui é um ponto também que nós precisamos destacar. E aí tem a questão, é possível ainda ampliar esse conceito de cidadania? Existem algumas possibilidades que são apontadas, alguns caminhos que são apontados. Olha só, observe comigo. Existe um conceito que é chamado de cosmopolitismo, que são, entendendo aqui no slide, ideais cosmopolitas, ideal de que todos são cidadãos do mundo. Aí eu coloquei como referência aqui o filósofo Immanuel Kant, lá filósofo ali predominante do século XVIII, que ao idealizar um futuro cosmopolita, escreveu sobre uma Liga das Nações, que é a ideia embrionária da Organização das Nações Unidas. Professor, não entendi bem, como assim? Explico isso para você. Olha só, a ideia é o seguinte, a ideia do conceito de cidadania só quero apontar aqui um caminho de ampliação, de possibilidade desse conceito de cidadania. Que o conceito de cidadania que nós vimos anteriormente, a gente viu ele vinculado a uma nação, vinculado a falar, eu sou cidadão brasileiro, tenho cidadão americano, cidadão argentino, cada pessoa vinculada a uma nação. Existe um ideal, existem possibilidades que são apontadas, caminhos que são apontados, que é o caminho do cosmopolitismo. E aí eu coloquei como exemplo aqui a ideia do Immanuel Kant. O que é cosmopolitismo? É a ideia de considerar cada pessoa como cidadã do mundo, não como cidadã apenas de um lugar específico, mas cidadão do mundo. Pensar sobre esse conceito desse aspecto. Aí quando ele pensou sobre isso, ele falou sobre a ideia de uma Liga das Nações, que deu origem, tem muito a ver com o que hoje é a Organização das Nações Unidas,
que a gente tem? A gente tem a ONU hoje, por exemplo, que está lá, que ela não tem poder, por exemplo, de dizer o que cada país deve fazer. A ONU ela não tem esse poder, um poder coercitivo de obrigar, por exemplo, Brasil, faça tal coisa. Não tem esse poder todo assim, porque é uma instituição internacional. Mas a ideia aqui, o ideal da ONU, a ideia da existência dela, está justamente, é um ideal de uma instituição para tentar preservar esses direitos para todas as pessoas. Então a ONU ela vai tentar, ela, por exemplo, quando ela vê um problema, um país que está lá desrespeitando algum direito humano, ela faz uma determinada pressão. Claro, ela não tem força para, por exemplo, ir lá e mandar um exército para corrigir um problema, porque aí tem muitos problemas envolvidos nisso. Mas a ONU é uma instituição que está ali para dar conselhos, que está ali para direcionar, está ali para tentar buscar uma preservação dos direitos humanos numa esfera internacional, numa esfera global. Quando a gente tem, por exemplo, a questão de pandemias, por exemplo, a gente tem aqui para citar a pandemia do coronavírus. A gente tem, o que acontece? A gente tem uma organização que ela está lá, a OMS, por exemplo, que é uma outra organização internacional, que é a Organização Mundial da Saúde, que também está tentando ali tentando pensar coisas numa perspectiva internacional. Então, existem jeitos também de pensar esse conceito de cidadania, esse conceito aqui pensando também numa escala internacional. Mas para hoje, o que você precisa entender e ter claro é que cidadania é uma coisa que tem muito a ver com nós, com todos nós hoje. Cidadania tem tudo a ver com você. Não é porque você pensa, eu nem voto ainda, eu tenho 14, tenho 13, não sei quantos anos você que está me assistindo tem, mas o que acontece? Todos nós precisamos ter consciência dos nossos direitos e assim possamos ser pessoas que ativamente participam da vida pública, da vida política e assim somos pessoas mais conscientes e formamos uma sociedade melhor, mais equilibrada. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro esses conceitos. Quero dizer que é um grande prazer estar com você. Espero que tenha ficado tudo entendido e nos vemos até a próxima aula.